Olá, aluno! Nesse vídeo, daremos algumas dicas acerca do primeiro trabalho da disciplina. Aqui nós temos informações acerca do pedido e acerca do tanque, né? Nós vemos que há uma relação aqui entre tanque e pedido. O pedido, ele guarda o código, o nome do regimento desse pedido e o tanque a ser produzido. E aqui eu tenho as informações do tanque, tá? As informações do tanque, elas são fixas, elas não são inerentes a um tanque específico, elas são, todo tanque daquele tipo tem as mesmas informações, ou seja, quando eu produzo um PZ1, o código é PZ1, o nome é PZ1, o peso é 3.324, o poder de fogo 200 e o tipo dele é treinamento. Então essas informações aqui podem inclusive ser informadas num construtor, né, de um objeto tanque Pazer, por exemplo, né? Bem, aqui nós temos uma tabela. Nessa tabela nós temos os custos para produzir cada um dos tanques. Cada um desses tanques aqui, então, por exemplo, o Pazer 1, ele gasta 500 de madeira, 300 de aço, 300 de ferro, não gasta alumínio, não gasta ouro e gasta 30 de cobre. Então, toda vez que eu produzir um tanque desse tipo, eu gastarei esses valores aqui. E eu vou ter uma quantidade em estoque de cada um desses insumos, tá? Isso aí vai ser muito importante para a nossa questão 5 aqui. Bem, as questões de 1 a 4 elas são bem simples. A ideia basicamente é passar pela lista de pedidos diários, né, e fazer uma continha, alguma coisa mais simples, né? Então, por exemplo, os nomes dos regimentos que possuem mais de um pedido de tanque por dia. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o arquivo de pedidos de tanques. Então aqui é o código do pedido, aqui é o regimento e aqui é o tipo do tanque. Se a gente olhar para esse arquivo aqui, a gente vai ver que Hamburgo, ó, tem 2 pedidos. Então, ó, olha o que ele pediu aqui. Os nomes dos regimentos com mais de um pedido de tanque. Então Hamburgo tem. E ele pediu o quê? Um Pazer 1 e um Pazer 2. Então aqui, ó, na saída, os regimentos. Hamburgo solicita diariamente os tanques Pazer 1, Pazer 2. Né? Então aqui a questão basicamente é passar por essa listagem de pedidos aí e verificar quais que tem o regimento que aparece mais de uma vez. Né? Depois, o poder de fogo total produzido em um dia. Cada tanque desse, se a gente olhar aqui em cima, ó, ele tem um poder de fogo. Por exemplo, o Pazer 2 tem um poder de fogo 350, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que fazer o quê? Pegar o poder de fogo de cada um desses tanques aqui e somar para saber o poder de fogo total, né? O tipo de tanque menos produzido. Cada tanque desse aqui tem um tipo. E aí eu vou verificar, por exemplo, o Pazer 1 e 2 são de treinamento. Então, aqui no Pazer 1 e qualquer Pazer 2 que aparecesse aqui, Pazer 2, eu ia contar como treinamento. Já o Pazer 4, ele é médio. Então, o Pazer 4 aqui, ele é um tanque médio. E aí eu vou dizer qual menos produzido, ou seja, eu vou contar o de treinamento, o médio, o pesado e saber qual foi menos produzido. A média de peso, basta pegar o peso de cada um e somar pela quantidade de tanques. E aí vem a parte que realmente importa, que é essa questão 5 aqui, que ela é a simulação do nosso software, né? A ideia é o quê? Eu tenho esses tanques aqui que tem que ser produzidos todo dia e eu tenho esses insumos aqui embaixo. Quando eu vou produzir um Pazer 4, eu vou gastar madeira, aço, ferro, alumínio, cobre. Eu começo com a madeira em 4.000, mas quando eu produzir um Pazer 4 aqui, ó, por exemplo, eu vou decrementar a madeira de 100 unidades. Depois eu vou pedir para produzir um Pazer 1. Aí eu vou decrementar de 500 unidades. E assim sucessivamente, né? Quando eu terminar de passar por todos os tanques, por todos os pedidos de tanques, melhor dizendo, eu vou ter passado por um dia, né? Porque isso aqui são os pedidos em um dia.
E aí eu vou voltar do primeiro tanque de novo para tentar produzir todo mundo outra vez. Né? Essa aqui é a ideia. Uma hora esses insumos não vão aguentar mais, e aí eu vou ter que parar a simulação. Eu fiz aqui um código para dar uma ajuda aí no início, que é assim, eu crio uma lista de pedidos, eu crio um estoque, eu tenho uma variável que conta o dia, eu vou ter que fazer aqui a leitura dos arquivos, vou fazer aqui aqueles códigos das primeiras questões, que são mais simples, e aí vem o código da simulação, que é o código mais complicadinho um pouco. Eu vou fazer um while true aqui porque eu vou optar pelo uso de exceções. Eu poderia fazer um if aqui no meio do código e sair por esse condicional, mas eu vou optar por usar exceções por ser uma forma mais elegante. A ideia aqui então é que eu tenho uma lista de pedidos, eu gerei um iterator, e aqui eu vou andar na lista de pedidos. Cada pedido tem dentro dele o tanque, né, daquele pedido. E eu vou chegar para o tanque e falar assim, tanque, produzir. Nessa hora, ele vai receber o estoque e vai decrementar do estoque o que aquele tanque em específico precisa para produzir. Notar que aqui eu tenho que usar polimorfismo. Eu não posso fazer vários ifs aqui dentro de tanque. Então, a ideia é que a gente vai fazer aqui, por exemplo, uma classe para o Pazer 1, uma classe para o Pazer 2 ou algo do tipo. Tá? E cada tanque desse vai saber como ser produzido, ou seja, como que ele decrementa aí do estoque, né? Se eu conseguir passar por todos os pedidos de tanques, eu vou incrementar um dia. E aí eu volto e tento passar de novo. Vai chegar uma hora que eu vou tentar produzir e não vou conseguir, né? E aí ele vai disparar uma exceção de falta de insumo. Essa exceção ela é importante porque eu peço aqui na opção 6, ó, o código do pedido em que ocorreu a falta de insumos. Então, eu vou guardar dentro da exceção aqui, ó, dentro de falta de insumo, eu vou ter o código do pedido e vou ter também um insumo faltante. E aí eu vou conseguir imprimir aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, assim, falta insumo ponto, obter insumo faltante, por exemplo. Ele vai saber responder isso, tá? Para ele conseguir responder o código do pedido, vocês vão ter que passar o pedido aqui também como parâmetro, ou o tanque vai ter que saber qual é o pedido dele. Da forma que eu estou fazendo até então, o pedido sabe o tanque dele, mas o tanque não conhece o pedido. O meu produzir aqui, ele está só disparando exceção. Essa funcionalidade ela não vai ser definida em tanque. A ideia é que ela fosse definida num descendente, e aí eu estarei usando a sobrescrita, né? E aí eu vou ter incrementado o estoque de acordo com o tipo do tanque, né? Se ele for um Pazer 1, Pazer 2 e etc. Né? Então a ideia é que esse laço fica repetindo até que eu não consiga mais produzir. Eu chego aqui, mostro, eu vou ter aqui a conta dos insumos faltantes e a variável dia vai ter a quantidade de dias que a simulação gastou para ser feita, né? Então essa é a ideia aí desse código. Eu não coloquei nada aqui na classe de estoque, aqui vocês vão ler os valores desse arquivo aqui, tá? Esses valores eles vão vir nessa sequência obrigatoriamente, enquanto aqui no arquivo de pedidos de tanques, eu posso ter quantos pedidos eu quiser. No insumo, o número de linhas aqui é fixo, por quê? Porque os insumos são fixos. Os valores deles é que são diferentes. Eu poderia, por exemplo, ter um arquivo com insumos que vai estar assim, madeira 10 milhões, por exemplo, aço 500, né? Então eu posso definir da forma que eu quiser esse arquivo aqui. E o arquivo de tanques, eu posso ter quantos pedidos de tanques eu quiser. Então eu poderia ter aqui 1000 linhas. Aqui o número de linhas vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mas os valores que aparecem aqui ao lado podem ser diferentes, tá? Bem, pessoal, essa era a ideia aí para dar algumas dicas para vocês. Se vocês forem trabalhar com exceções, vocês vão ter que fazer herança de exceção e eu recomendo o estudo do vídeo lá do Par Imp Exception, tá? O pedido aqui eu cheguei a colocar o private, não coloquei get e set, vocês vão ter que pensar nisso. Construtores, enfim. Aqui a classe, o tanque tem que ser abstrato e o método produzir não pode ser definido aqui. Né? Ele vai ter que ser programado nos descendentes, mas o corpo dele não vai poder acontecer aqui. Isso é um método que? Abstrato, né? Então pensem nisso aí. Bem, pessoal, eu acho que com essas dicas o trabalho fica bem mais simples e eu acho que vocês têm tudo para terminá-lo, tá? Então, por esse vídeo era só. Valeu!